Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula dessa semana. Vamos estudar Alma 30 a 31. E esse vídeo em específico vai ser da aula do capítulo 30 de Alma. Depois dos antinefileitas terem se estabelecido na terra de Gerson, ali depois que o povo de Amon chegou ali à terra de Gerson, houve paz ali contínua, né, durante todo o tempo dos juízes, né, que eles contavam, né, até o 17º ano. E no 17º ano apareceu um homem pregando ao povo de Israel e às regiões circunvizinhas, das cidades circunvizinhas, e ele pregava as coisas contra aquilo que os nefitas acreditavam ser verdade. Então, tudo aquilo que era de crença dos nefitas, ele vinha com a pregação ao contrário daquilo, né? E ele era um anticristo, uma pessoa que pregava contra as verdades do Evangelho. E o que é um anticristo, né? No Guia do Estudo das Escrituras, ele nos diz o que é um anticristo. Anticristo: toda pessoa ou tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação do Evangelho e que, aberta ou secretamente, se opõe a Cristo. Lúcifer é o maior anticristo, mas ele tem muitos assistentes, tanto entre os seres espirituais como entre os mortais. Então, essas são as características de um anticristo, né? Ele prega tudo aquilo que é contra o Evangelho de Jesus Cristo. E Lúcifer, nós sabemos que ele é o maior anticristo que tem, né? E ele tem seus assistentes, né, tanto espirituais como mortais, assim como Curior. Curior, ele era um anticristo mortal, né, que saía pregando falsas doutrinas perante o povo de Néfi. E na terra de Zanaela ele começou a ensinar algumas coisas, né, e depois ele seguiu fazendo esses mesmos ensinamentos em algumas outras cidades. Vamos ler em Alma 30, do versículo 13 até o versículo 18. Bom, irmãos, eu queria comentar com vocês o capítulo 30 de Alma, a partir do versículo 13 até o 18. Eu fiz uma breve explicação, como vocês veem aí na tela. E aí no 13 ele diz, né, Curior diz que ele chama de loucura a crença e esperança, e que não existe o espírito de profecia. Né? Então, a crença que os nefitas tinham ali em relação ao Evangelho de Jesus Cristo, ele chama de loucura, né? E as coisas reveladas pelos profetas, né? Ele desacredita, né, as revelações que foram dadas aos profetas, né? E ele fala no 14, e as profecias ele chama de tradições tolas dos pais, né? Então, as profecias ele chama de tradições, né, que os pais ensinaram a seus filhos, né? E no 15 ele coloca em dúvida o testemunho que aquilo que não se vê não existe, ou seja, que a fé não existe, né? Então, tudo aquilo que eles acreditavam, os testemunhos que eles tinham, ele fala que se você não viu, né, se você não teve uma visão daquilo, não existe, né? Então, a fé que aquelas pessoas desenvolveram, né, o testemunho que elas adquiriram pelo poder da oração e os sentimentos do Espírito, ele fala que não existe se você não vê, né? No 16 ele fala que a crença da remissão dos pecados é coisa de uma mente perturbada, resultado das tradições dos pais, que os induzem a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Então, novamente aqui, ele fala que a loucura, né? Ele fala que a remissão de pecados é coisa de uma mente perturbada, né? E traz de volta as tradições dos pais, né? Que isso são ensinamentos que foram passados de geração em geração aí, através dos pais de cada um dos nefitas, né? E ele diz que os induzem a acreditar em coisas que não são verdadeiras, né? Que isso não é verdade.
No 17, ele continua dizendo que não haveria expiação para os pecados dos homens, mas que o quinhão de cada um nesta vida dependia de sua conduta. Portanto, cada homem prosperava segundo sua aptidão e cada homem conquistava segundo sua força. E nada que o homem fizesse seria crime, né? Então aqui ele novamente desacreditando, né, a expiação de Jesus Cristo, né, que não existia, que ela não era para remissão de pecados dos homens, mas que o homem ele ganhava aí, vamos dizer, seu galardão, suas bênçãos, né, dependendo da sua conduta, né, que cada homem tinha, segundo os seus talentos, suas aptidões, enfim, e conquistar segundo a sua força, né? Ele fala que o homem conquistar segundo a sua força. E nada que o homem fizesse era crime. E aí eu gostaria de ler aqui na íntegra o 18, né? E assim lhes pregava, desviando o coração de muitos, fazendo com que levantassem a cabeça em sua iniquidade. Sim, induzindo muitas mulheres e também homens a cometerem devassidão, dizendo-lhes que quando o homem morria, tudo se acabava. Então, meus irmãos, era dessa forma que ele pregava ao povo. E muitos deram ouvidos às suas palavras. Muitos seguiram aquilo que ele estava ensinando na terra de Zanaema. Quando ele foi à terra de Gerson, onde estavam habitando os antinefileitas, ele não teve tanto sucesso, né? Ele chegou lá e o povo já prendeu ele e levaram à presença de Amon, que era o juiz supremo da terra, né? E Amon, como eles tinham liberdade religiosa, como não era um crime pregar, né, ensinar da forma que ele vinha ensinando, então, devido a essa liberdade religiosa, na lei que Moisés estabeleceu, não era crime a crença das pessoas, né? Então, as pessoas podiam acreditar no que eles desejavam. Sendo assim, ele foi tirado de lá pelo povo dos antinefileitas e ele foi à terra de Gideão. E lá na terra de Gideão também não teve êxito, né? Ele começou a pregar ao povo e o povo pegou e levou à presença do juiz supremo da terra. E ele começou a fazer algumas perguntas para ele, por que ele estava pregando essas coisas ali entre o povo, né? E vamos ler aqui, né, no versículo 22, né, e o juiz supremo da terra pergunta: por que andas pervertendo o caminho do Senhor? Por que ensinas a este povo que não haverá Cristo e que interrompes o seu regozijo? Por que falas contra todas as profecias dos santos profetas? Então, dessa forma, o juiz supremo estava interrogando Curior. E no 23, Curior ele responde ao juiz supremo. Ele fala: porque eu não ensino as tolas tradições de vossos pais, e porque não ensino este povo a submeter as tolas ordenanças e cerimônias impostas por sacerdotes antigos para usurparem o poder e exercerem autoridade sobre eles, a fim de conservá-los em ignorância, para que não levantem a cabeça, mas submetem-se às vossas palavras. E ele foi dizendo muitas outras coisas ao juiz supremo, né, em relação àquilo que a gente leu anteriormente, né, do que ele vinha pregando. Então, para espanto do juiz supremo, ele viu que o coração de Curior é muito duro, né, ele não adiantava ter um diálogo com ele. Foi então que ele pediu que ele fosse levado à presença de Alma. Ele continuou a falar as mesmas coisas que estava falando ao juiz supremo de Gideão. E ele falou, e aqui no 31 ele fala assim, ele falou usando palavras cada vez mais exaltadas diante de Alma. E insultou os sacerdotes e mestres, acusando-os de desviarem o povo, segundo as tolas tradições de seus pais, para saciarem com o trabalho do povo, né? Então ele continua afirmando essas coisas e depois ele faz uma acusação, né, que os mestres e sacerdotes e Alma, eles queriam tirar proveito, né, do trabalho do povo, né? Ele falou que eles se saciavam com o trabalho do povo.
E Alma, ele rebate isso, ele fala, né, que Cúrio sabia que Alma não fazia esse tipo de coisa, né, que ele mesmo tinha trabalhado com suas próprias mãos para ganhar o seu sustento. Após Alma ter falado para Cúrio que ele não recebia nenhum senime, né, nenhum valor em relação à igreja, né, que ele ganhava seu sustento com suas próprias mãos, né, sem nenhum tipo de exploração, vamos dizer assim, dos membros da igreja. Alma começou a questioná-lo a respeito da crença dele se existe um Deus. E Cúrio respondeu que não, que ele não acreditava em Deus, né? E todas as coisas que existem hoje, a Alma estava testificando que prova que existe um Deus. E Alma ele afirma mais, né? Aqui no 42 ele fala: eis que eu sei que tu acreditas, mas estás possuído por um espírito mentiroso, e afastaste o Espírito de Deus, de maneira que não tem lugar em ti. Mas o diabo tem poder sobre ti, e te conduz inventando subterfúgios para destruir os filhos de Deus. E aí Cúrio responde: se me mostrares um sinal que me convença que existe um Deus, sim. Se me mostrares que ele tem poder, eu então me convencerei da veracidade de tuas palavras. E após Cúrio ter dito isso, Alma ficou muito aflito com as suas palavras, né? E aqui, como está dizendo aqui no versículo 46, né? Ele diz: eis que estou aflito pela dureza de teu coração, sim, por ainda resistires ao Espírito da verdade, o que poderá destruir-te a alma. Então, Cúrio, apesar de todos os testemunhos que Alma mostrou a ele, né, que Deus existe e que o Espírito que estava ali naquele momento testificando as coisas a Cúrio, ele ainda não acreditava ou não queria acreditar que Deus existia. Então Alma ficou aflito com a dureza do coração de Cúrio. E ele disse a Cúrio: isto te darei por sinal, tu ficarás mudo, de acordo com minhas palavras. E afirmo que, em nome de Deus, ficarás mudo, de modo que não mais falarás. E após Alma ter dito isso, Cúrio ele não pôde dizer mais nada, né? E o juiz supremo, né, da terra falou: está convencido do poder de Deus? E Cúrio ele se convenceu do poder de Deus, né? Ele sabia, né, que existia um Deus, né? E aí ele fala através da escrita, né, que foi dada a ele, algo para ele escrever, e ele escreveu, e ele diz o porquê que ele estava ensinando aquelas doutrinas falsas, né? Ele diz: mas eis que o diabo me enganou, porque me apareceu na forma de um anjo, e disse-me: vai e regenera este povo, porque todos se perderam, seguindo um Deus desconhecido. Ele disse-me: Deus não existe. Sim, ensinou-me o que eu deveria dizer. E ensinei as suas palavras, e ensinei-as porque eram agradáveis à mente carnal. E ensinei até obter êxito, tanto assim que eu realmente acreditei que eram verdadeiras. E por essa razão opus-me à verdade, até trazer sobre mim essa grande maldição. Então Cúrio, ele relata, né, a Alma e ao juiz supremo de toda a terra, que ele recebeu essa visita de Satanás na forma de um anjo. E ele que disse essas coisas para ele ensinar, né, dizendo que Deus não existia e que o povo estava perdido, né, que ele deveria regenerar o povo. E aí ele saiu ensinando aquelas falsas doutrinas. De modo que, como ele disse, né, era agradável à mente carnal. Então, o nosso testemunho jamais pode ser colocado em xeque, irmãos. Assim como os antinefileitas. Se porventura chegar até nós através de vários meios aí, por internet, por amigos na escola, na faculdade, no trabalho, enfim, N situações que vai colocar o seu testemunho em xeque, faça como os antinefileitas, né?
nunca apostataram, né? Sempre permaneceram firmes no seu testemunho, né? Não como muitos dos nefitas aqui que acreditaram nas palavras de Curior e deixaram que a mente carnal os enganasse de modo que eles se afastassem da verdade. E aí Curior ele pediu a alma que tirasse, né, essa maldição sobre ele, né? Ele suplicou a alma que removesse a maldição, né? E olha o que a alma disse para ele. A alma, porém, lhe disse: se esta maldição te fosse tirada, tu novamente perverterias o coração deste povo. Portanto, faça-se contigo de acordo com a vontade do Senhor. E aconteceu que a maldição não foi tirada de Curior, mas ele foi expulso e ia de casa em casa mendigando alimento. Ou seja, né, mesmo depois de tantos testemunhos, mesmo depois dele ter ficado mudo, né, mesmo depois dele ver o poder de Deus operando nele, se a maldição fosse removida, ele ainda iria continuar pervertendo os caminhos do Senhor. Então ele não tinha nenhum arrependimento nele, né? Ele realmente estava disposto a ser um assistente de Satanás, né? Ou seja, um anticristo, né? E assim vemos, irmãos, que como uma pessoa que volta o coração para as coisas do mundo, né, para as coisas carnais, é muito difícil voltar aos caminhos do Senhor novamente. Assim como a gente leu na aula passada a respeito dos sacerdotes de Noé, né? Por causa deles, muitos lamanitas não foi convertido ao Senhor. E Curior, ele, como diz a Escritura, ele saiu mendigando de casa em casa até que ele foi parar numa terra de uns nefitas, aliás, né? De uns descendentes nefitas, né, que deram o nome de Zoromitas. A gente vai estudar isso no capítulo 31. Ele foi parar nessa terra, e lá, ao chegar nessa terra, olha o que aconteceu no versículo 59, né, onde ele foi para essa terra onde estavam os Zoromitas. E diz assim: e aconteceu que ao andar no meio desse povo, sim, um povo que havia separado os nefitas, tornado o nome de Zoromita, sendo guiados por um homem cujo nome era Zorã, e ao andar no meio dele, eis que foi atropelado e pisoteado até a morte. E assim, irmãos, foi o que aconteceu com ele. Foi para essa terra e acabou levando aí a sua morte, né? E assim no versículo 60 diz o seguinte: e assim vemos o fim daquele que perverte os caminhos do Senhor. E assim vemos também que o diabo não ampará seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Então que a gente possa ter isso em mente, né? Que ao perverter os caminhos do Senhor, nós não seremos ajudados pelo Senhor. E muito pelo contrário, estaremos à mercê de nós mesmos e de Satanás. E assim como aconteceu com Curior, Satanás não vai nos ajudar no último dia. Ele não tem poder para fazer nada por nós. Então que possamos escolher o que é certo, escolher fazer o que é certo, e sim receber as bênçãos da exaltação. Irmãos, obrigado pela participação de vocês. A aula foi um pouquinho extensa porque são 60 versículos, né? Então eu resumido o máximo que eu pude aqui, mas foi uma aula muito boa de se estudar. Aprendemos que não devemos nunca deixar de nutrir nosso testemunho. Obrigado a todos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe seu like. Até mais, obrigado.